E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Receita No Filter. Estamos aqui diretamente do Estúdio 6 de Pinheiros. Tô brincando, eu tô na minha casa. Não, a gente tá com visita aqui, a gente tá com caravana diretamente do Tatuapé. No interior de São Paulo, de Jacareí. De onde mais, gente? Pinheiros! Pinheiros! Lá de Santana. Santana! Eu tô aqui com a nossa top chef Juliana e ela vai falar um pouco mais sobre a nossa receita de hoje. Bom, hoje nós vamos preparar um pão de mel. Ele não é uma receita convencional porque nós estamos utilizando alguns ingredientes diferenciados e eu vou mostrar um pouquinho para vocês durante a receita quais são eles. Bom. Bom, nós vamos iniciar misturando os ingredientes secos. Vou utilizar uma xícara de farinha de arroz. Eu comprei ela pronta. Vou utilizar também meia xícara de fécula de batata. Vou utilizar polvilho doce. Também a farinha de berinjela. A farinha de berinjela ela é encontrada em casas de produtos naturais e ela não vai dar sabor acentuado na receita. Não vai ficar aquele gosto de berinjela. Não. Ela simplesmente vai dar uma estrutura para a massa porque ela tem muitas fibras, mas ela não tem o sabor da berinjela. As crianças iam amar, falar que farinha de berinjela. Então podem ficar despreocupados que o sabor ele vai ficar bem suave, não é acentuado. Bom, vamos utilizar o cacau em pó. Esse aqui é um cacau em pó orgânico, encontrado em casas de produtos naturais também, em todos os supermercados. Ô Ju, essa história de receita orgânica, ela quer dizer que a receita ela vai ficar com essa cara de dieta, que o gosto vai ficar diferente, que é uma coisa um pouco mais saudável, mas que o gosto vai ficar diferente, vai ficar com um gosto mais... Não. Os alimentos orgânicos e os alimentos que são considerados da gastronomia funcional, eles dão mais saudabilidade para a receita, mas não necessariamente eles dão um aspecto de dieta, eles dão um aspecto de saúde. Então, mesmo as receitas que são baseadas na gastronomia funcional, elas não podem ser exageradas, você não pode exagerar também, porque elas têm calorias, elas têm propriedades nutricionais como todos os alimentos, porém elas têm mais características saudáveis. Entendi. Tá? Mas elas são gostosas. Elas são bem saborosas. E o conceito da gastronomia funcional, ele tem sempre que estar ligado com o sabor. Porque senão você restringe as pessoas de provarem os alimentos. Sim. Porque o sabor é essencial para que as pessoas voltem a procurar essas receitas. Bom, misturando os ingredientes secos, a gente vai criar uma farinha, né, homogênea. Então, por enquanto, a gente tem aqui a farinha de arroz, o polvilho, a fécula e o cacau. E a farinha de berinjela. Você precisa mexer até um ponto delas ficarem 100% homogêneas ou não? Isso, para a gente conseguir dar uma textura homogênea pro pão de mel.
porque senão a gente vai ter em alguns pedaços mais acentuado um ingrediente ou outro. Então, o interessante é que essa farinha ela fique bem homogênea para a gente distribuí-la melhor. Tá. Bom, continuando, agora nós vamos condimentar o pão de mel. Então nós vamos colocar a canela, a gente vai colocar uma colher de chá de canela. E claro que a canela ela pode ser a gosto, porque isso vai depender do paladar de quem for consumir. Mas também não é bom aquele pão de mel com aquele gosto de canela absurdo, né? Não, eu acho que a gente tem que dosar a partir do paladar, mas sempre pecar pelo menos, Eu também porque acho. a gente consegue corrigir. Se a gente colocar mais, aí ele fica incorrigível. Sim. Então é interessante que a gente consiga dosar com a possibilidade de corrigir. Continuando a condimentação, nós vamos colocar o cravo. O cravo ele é pilado no pilão. É um cravo convencional da Índia, porém você precisa pilá-lo para que ele consiga se incorporar na massa. Para que a gente consiga ter uma textura interessante, nós vamos utilizar o bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio a gente utiliza na preparação convencional do pão de mel. Então ele é essencial para que o pão de mel tenha aquela característica ímpar que ele tem. Bom, vou continuar com a noz moscada. Vou ralar uma pitadinha. A noz moscada ela é muito intensa, então assim, ela precisa ser dosada. Eu já teria deixado, acho que metade do meu dedo se eu tivesse feito isso também. Por isso você tá aqui, Ju. Esses saladorzinhos pequenos, eles são interessantes, porque toda a noz moscada ela fica bem mais gostosa quando a gente tem ela inteira. Finalizando, agora eu vou começar os ingredientes líquidos. Vou colocar a baunilha. O leite de amêndoas, esse é um leite vegetal, você pode utilizar ele ou qualquer leite vegetal. Ju, a ordem dessa parte líquida ela não vai alterar o resultado final. Não, o mais interessante é que siga a ordem secos e líquidos. Tá. Porém, a ordem entre eles não é necessária. Bom, eu vou acrescentar agora um ingrediente que é a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde nós preparamos em casa. E para essa receita a gente precisa diluí-la um pouco em água. Bom, aqui a gente já começa a criar uma massa. Antes a gente tinha apenas uma farinha. Ela já começa a dar... Não, e tá com cheiro de pão de mel absurdo, gente, vocês não têm noção. Esse não é o ponto final, né? Não. Agora a gente vai colocar o ingrediente que é o principal da receita, que é o mel. Bom, agora nós vamos untar as forminhas. Eu estou utilizando essa forma de silicone, que ela é para fazer muffin, cupcake. Porém, a gente pode utilizar em diversas formas. A gente pode utilizar na forma de pão, que ele fica no formato de bolo, daquele bolo inglês. Aquela forma de nega maluca pode usar também? Pode, a gente pode utilizar em diversas formas. Assadeiras para bolo, tanto aquela que tenha o formato circular, quanto ela tem o formato retangular. Por quê? O pão de mel, mesmo que ele não tenha uma altura muito grande, ele pode ser recheado. Então a gente consegue também trabalhar com uma altura menor e a gente consegue rechear e vamos conseguir atingir. E fica mais gostoso também, eu acho, se ele for um pouco mais fininho, né? E ele fica recheado ainda, exato, fica mais molhadinho. Isso. Então eu não coloco muita massa nem nas forminhas pra gente conseguir ganhar altura com o recheio. Bom, então nós vamos utilizar o óleo de coco para untar as forminhas. A gente pode utilizar também a manteiga, o azeite, o óleo de cozinha. Porém, como a gente está trabalhando com ingredientes da gastronomia funcional, a gente vai utilizar o óleo de coco porque tem propriedades mais interessantes para a saúde. Uhum. Então a gente vai utilizar tanto o fundo como as paredes para que na hora que eles se soltem, que a gente for fazer o recheio,
eles saiam inteiros. Agora nós vamos rechear as forminhas com a massa. E ele fica irado mesmo, a massa. Isso, olha, tá vendo que ela tem umas leves bolhas de ar. E por isso que a massa mesmo ela fica toda irada, né? Isso, o bicarbonato que dá essa textura pra ele. Bacana. Eu tô enchendo em torno de 3/4 das forminhas para que ele tenha ainda espaço para crescer. Essa quantidade de massa deu certinho para 12 forminhas de muffin. Então já deu a quantidade calculadinha. Ou seja, perfeito para uma pessoa do meu tamanho. Exatamente. Então tá bom. Mas tá ótimo, porque o negócio é funcional, então, né, Ju? Não vou engordar. Não é bem assim. A gente tem que controlar de qualquer maneira. Claro que, assim, aquela questão de comer um docinho por dia, ela se enquadra, porque a gente consegue comer um desse por dia. É que, como tudo na alimentação, a gente não pode exagerar. Mas ela, com certeza, ela vai ser mais saudável do que o pão de mel convencional. E tão gostoso quanto. Então, beleza, então. Joe, aproveitando que tem essas rebarbinhas, prova ver se tem gosto de Vamos lá. coisa saudável. Bem bom. Muito bom, de verdade. Para essa receita, eu já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus. Bom, agora nós vamos deixar por 30 minutos, mas sempre é bom dar uma olhadinha, porque varia o fornos para fornos, então a gente tem que verificar quando ele começar a formar uma casquinha. Pratinho de dente e tal. Aqui. Pra ver a massa, né? Usou paleta de dente, aquela técnica... Olha, essa técnica ela é sempre interessante. É uma técnica antiga, mas ela é sempre interessante. Ou apenas com a faquinha. Ou o dedo mesmo, né? Não, daí a gente vai prejudicar a massa. Qualquer equipamento que tenha uma espessura fina, Sim. então uma faca, um E garfo, se sair sequinho? sai sequinho. Ju, acho que deu tempo. Vamos ver? Ótimo, vamos dar uma olhadinha. Nossa, que lindo que ficou. Cheiroso. Vou verificar com aquela técnica tradicional. Sem certeza que ele não é melhor de colocar o dedo? Não. Tá. Tenho Olha só. certeza que não. Sequinho, podemos tirar. Agora tem que esperar um pouco? O ideal é que a gente sempre espere um pouco pra ele esfriar um pouquinho e depois a gente cortar pra rechear. Porque ele ainda fica meio difícil de manusear. Exatamente. Enquanto nós esperamos esfriar o pão de mel, eu vou aquecer um pouco de água pra gente fazer o banho-maria, que vai ser o que vai derreter o nosso chocolate pra fazer a cobertura do pão de mel. Ju, o tipo de chocolate ele vai interferir no gosto do pão de mel? Se for meio amargo, ou aquele que é blend, que são os dois? Olha, eu gosto mais do chocolate amargo porque ele tem uma quantidade maior de cacau e ele dá um sabor mais gostoso. Normalmente os chocolates que são mais adocicados, eles têm mais manteiga de cacau. Então ele dá um sabor não tão real do chocolate, mas assim, fica no paladar de quem vai consumir. O chocolate amargo ele vai contrastar com o doce de leite do recheio e fica bem interessante. Porém, o chocolate doce também fica bacana também. Não, legal. Ju, eu vou pegar um paninho pra você. Água já fervida. Vou jogar no recipiente. Vou colocar então no recipiente dentro do outro. Ele começar o processo de derretimento no banho-maria. Depois de frio,
O bolinho sai inteirinho. Fica lindo, né? Fica lindo, inteirinho. Vou cortá-lo ao meio. Eu vou aproveitar para mostrar a textura que fica. Agora eu vou recheá-lo com o doce de leite. Ele tá numa consistência mais firme. E você colocou ele no freezer, né? Pra ele ficar com essa consistência pra... Ou na geladeira por alguns minutos, ou no freezer, porque o doce de leite vem em temperatura ambiente. E se ele ficar na temperatura, numa temperatura muito alta, ele acaba escorrendo. E não é a intenção, né? A intenção é que ele fique bem recheado. Sim. Então a gente vamos fazer quantidades generosas de doce de leite. Ah, eu gosto de coisa generosa. Exatamente. Agora nós vamos montá-lo. Nossa, eu já tô ficando nervoso, tô ficando tenso. Vou fazer algumas quantidades pra gente depois fazer a calda em tudo. Agora com os pães de mel todos recheados, eu vou colocar a cobertura. A gente derreteu em banho-maria, apenas chocolate. E Ju, não tem problema o doce de leite escorrer um pouquinho? Não, isso daí é a questão estética que a gente vai aprimorando, mas pra comer eu acho que ele só fica mais gostoso. Com certeza. Bom, agora que a gente já finalizou, já cobri todos com a cobertura de chocolate. Vou servir. Eu tô bem tenso já faz tempo, então eu acho que eu não vou esperar o chocolate endurecer. Então... Vou servir, vou apoiar com um garfinho para não perder nada da calda para você. Servi um pra mim também, pra eu vou te acompanhar, pra ver se realmente ficou gostoso. Vamos lá então? Vamos. Quero que você faça comigo. Ai, meu Deus. Nossa, a textura é incrível, né, Ju? Fica com textura de pão de mel mesmo. Ele não fica tão molinho, mas ele fica a textura mais rígida, mas ao mesmo tempo macia. Nossa, fica lindo também, né? Vamos lá. E aí? Um gosto de berinjela, tudo. É maravilhoso. E como sobremesa, a gente pode colocar uma bola de sorvete de creme. Eu acho que vai ficar incrível também, né? Olha, com certeza fica bem gostoso com uma bola de sorvete de creme. Fica uma sobremesa incrível. Não, arrasou. Eu amei. Obrigado então, Ju. Agora a gente terminando, eu vou comer o resto. Não, na verdade tem bastante gente aqui querendo, tá todo mundo tenso atrás também. Tá bom! Gente, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Ju. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.